Bem-vindo ao podcast A Bíblia Nossa de Cada Dia, onde mergulhamos nas Escrituras Sagradas, capítulo por capítulo, para encontrar sabedoria, orientação e inspiração para nossas vidas. Juntos exploraremos as histórias, os ensinamentos e os temas profundos da Bíblia, descobrindo como a palavra de Deus pode nos transformar e nos ajudar a viver uma vida plena e significativa. Prepare-se para uma jornada de fé, conhecimento e crescimento espiritual. Seja bem-vindo para nós meditarmos o capítulo 24 do livro de Levítico. Eu estava agora de pouco pensando em vocês, né? Porque ontem nós meditamos a respeito das festas que o Senhor estabeleceu para o seu povo, 7 festas, né, incluindo o sábado, dia de descanso, e eu estava pensando, poxa vida, Deus, eu falei tão rápido, tomara que eles tenham conseguido meditar nas tuas festas e na alegria que o Senhor queria trazer para o povo, além do que também um senso de comprometimento, porque cada festa tinha a intenção de voltar o coração das pessoas para o Senhor. Era o dia de descanso, era o dia de trazer oferta diante de Deus. E eu fiquei aqui preocupada se você tinha entendido, se você tinha conseguido captar a essência do capítulo, apesar de eu ter falado tão rápido. Eu espero que sim. Porque no capítulo de hoje, no capítulo 24, apenas 23 versículos, a gente vai ver algumas coisas bem, ao mesmo tempo que simples, profundas, ok? Uma delas, e logo para início, é bem fácil, porque o Senhor vai falar logo no princípio que o povo de Israel era responsável por manter a lâmpada do candelabro acesa. Sim, o povo deveria ofertar a lâmpada, o azeite necessário para manter a lâmpada do candelabro sempre acesa. Então as lâmpadas deveriam estar continuamente acesas diante do Senhor. É isso que fala o verso 3. Então, esse é o começo da conversa. Então o capítulo começa bem leve, falando, olha, vocês têm que contribuir, o povo traz e as lâmpadas ficam acesas. Arão seria o responsável por cuidar do candelabro, né, do candeeiro de ouro, teria que ficar aceso desde a tarde até pela manhã. O texto continua falando a respeito do fato de que Deus ainda vai dizer a respeito dos pães da proposição, que eles deveriam ser feitos da melhor farinha, 12 pães, cada um com 2 quilos cada, pães bons, pães grandes. Imagina só a quantidade de pão, né, com essa quantidade de farinha, o tamanho do pão. Vai dizer que sobre cada fileira de pães seria colocado incenso puro. Um dos historiadores que eu li diz que provavelmente o incenso era posto ao lado, era posto próximo, para que ficasse um aroma agradável. Não era feito junto com o pão, né? E esses pães seriam trocados a cada sábado. Quando eles fossem trocados, enfim, era posto um novo pão quentinho diante do Senhor. E comer esse pão, o direito de comer esse pão pertencia ao sacerdote e aos seus filhos. Eles deveriam ser comidos no lugar santo, como já foi dito no outro momento. Mas daí, nós entramos numa parte do texto um pouco mais tensa. Do verso 10 até o verso 23, Moisés vai relatar para a gente um acontecimento. Na verdade, não é do 10 ao 23, é o restante do texto, porque daí nós já vamos entrar nas consequências desse acontecimento. Nós não sabemos qual é o motivo, mas Moisés vai relatar que houve uma briga, ok? E Moisés, então, no mesmo momento que ele acabou de falar a respeito de cuidar do candelabro, da oferta do azeite, dos pães, ele vai dizer, olha, aconteceu uma briga entre o filho de uma israelita, e o nome da israelita é falado, a sua linhagem, a sua tribo, está tudo lá no verso 11, e um egípcio. Então ele vai dizer que o filho de uma mulher israelita que havia se casado com um egípcio, isso nos mostra que haviam estrangeiros que viviam no meio do povo de Israel, ok? Quando o povo saiu do Egito, aqueles que quiseram sair do Egito juntamente com Israel puderam. Eles só tinham que aceitar os mesmos combinados, a mesma lei que se aplicava para o povo de Israel, servia também para os estrangeiros no meio do povo. Se queria a bênção do Deus de Israel, tinha que obedecer às regras do Deus de Israel. Falando agora com as minhas palavras, não está escrito assim na Bíblia. Então havia o filho dessa israelita e o filho desse egípcio. E a Bíblia vai dizer para nós que houve uma briga entre este menino, este filho, e um certo homem israelita. Não é dito para nós exatamente o que aconteceu, qual foi a causa da briga, exatamente como se deu. A única coisa que é relatada é que o filho da israelita
blasfemou contra o nome de Deus e o amaldiçoou. E então, eles não sabiam o que fazer, qual decisão tomar, eles prenderam este homem e consultaram o Senhor para saber diante de Deus: Pai, o que fazemos com esse homem que blasfemou contra o seu nome? E o Senhor vai nos ensinar nessa parte, queridos, e aqui é a parte mais intensa do capítulo do meu ponto de vista. O Senhor vai nos ensinar que o pecador, ele deveria levar sobre si a sua culpa. Sim, a culpa é da pessoa, a culpa não é do outro, a culpa não é do próximo, o pecado foi dele, o que ele fez é culpa dele. Então o Senhor vai nos ensinar que o pecador deveria levar sobre si a sua culpa, e o homem que blasfemou o nome do Senhor foi sentenciado a morrer apedrejado. Então a comunidade deveria levá-lo para fora do arraial, impor as mãos dele, impor as mãos sobre ele, como que significando: não temos culpa da atitude dele e não nos moldamos às características desse homem, não aceitamos o que ele fez, né? Nós não temos nada a ver com isso. E após colocarem as mãos meio que dizendo: essa culpa não é nossa, a culpa é somente dele, foi ele que cometeu esse ato, a comunidade deveria apedrejá-lo. Os que são testemunhas então colocariam a mão sobre a cabeça do homem e depois o apedrejariam. E depois de relatar esse acontecimento, Moisés vai ensinar que, como a pessoa fez a outra, assim lhe deveria ser feito. Então Moisés vai dizer: olho por olho, dente por dente. Preste atenção que não se tratava aqui de uma vingança particular, mas de uma justiça pública. Então, a comunidade de Israel viveria sob a seguinte lei: não faça para o outro o que você não quer que seja feito com você, porque se você fizer para o outro, vai acontecer com você. Então, se você roubar um animal, pegando o exemplo de outros textos que nós já vimos, se você roubar um animal, você tem que restituir o animal que você roubou. Preste atenção que o princípio bíblico leva o ofensor a pagar pelo seu delito a vítima, não ao Estado. Ele não seria preso, ele ia ficar preso e nós temos que ter que pagar a estadia dele na cadeia, não é assim. O princípio bíblico dizia assim: se você fizer algo contra o seu próximo, você precisa restituí-lo. Aquilo que você tirou, você tem que pôr no lugar. Agora, se você tirou uma vida, não tem como restituir isso. Então, é a sua vida que é posta em jogo. É perdida, na verdade. Então, quem matar um animal, Moisés vai acrescentar: quem matar um animal deve restituir ele. Agora, quem matar uma pessoa, ela deve ser morta. Então, esse era o princípio bíblico. E, então, esse homem ele é executado, e esse ensino se estabelece diante do povo de maneira prática. Ou seja, as pessoas que cometessem um crime, elas não estavam desavisadas a respeito da consequência disso. Se você estiver pensando aí no seu coração: nossa, Rita, que versículo lindo, olho por olho, dente por dente, então do jeito que a pessoa fizer para mim, eu vou fazer imediatamente de volta. Não era isso que estava sendo posto aqui. Não era a respeito de vingança pessoal, mais uma vez eu repito, era a respeito de justiça pública. A pessoa seria responsabilizada pelo seu ato. Agora, Jesus vai mencionar este versículo. Se você vai para Mateus capítulo 5, versículo 38 e 39, agora eu vou destruir o seu castelo de cartas aí. Se você criou aquela esperança de poder se vingar sozinha, né, olho por olho, dente por dente, eu vou destruir agora os seus sonhos, ok? Porque aqui em Mateus capítulo 5, versículo 38 e 39 diz assim: vocês ouviram o que foi dito. Quem está falando isso é Jesus, tá, gente? Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Bom, vocês acabaram de ouvir, a gente está estudando o capítulo em que Moisés disse isso. Aí no versículo 39, Jesus vai dizer: eu, porém, lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça-lhe também a face esquerda. E aqui o Senhor Jesus ele coloca um princípio sobre o princípio que Deus havia dado a Moisés. E antes que você pense assim: Rita, por favor, não vai me dizer que Jesus está corrigindo Deus. Não estou falando isso não. Estou dizendo que na aliança que Deus havia estabelecido com o povo, sim, Deus estabelece um princípio de justiça em que o mal deveria ser rapidamente exterminado. Deus está chamando o povo que ele tirou do Egito e está levando para a terra prometida para ser santo como ele é santo. Então, ao menor sinal de desobediência, como nós vimos, por exemplo, acho que no capítulo 2 atrás, se a filha do sacerdote resolvesse se prostituir, Deus diz que ela morra queimada. Uau, isso parece muito drástico, meu Deus, a sentença dela era morrer queimada. Eu também fico pensando, mas eu fico pensando, uau,
se ela foi ensinada que se ela tomasse essa decisão, essa seria a consequência, bom, se ela tomasse a decisão, ela estaria pronta para enfrentar a consequência. O que eu penso, gente, que não falando exatamente sobre essa situação, mas aplicando para as nossas vidas, eu acho que tudo na nossa vida deveria ser levado assim de maneira mais séria, sabe? E é uma coisa que às vezes por causa da correria da nossa vida, a gente não para pensar tanto na consequência. E eu vou falar aqui uma coisa bem aleatória, que não é tão grave como essa coisa de você cometer um crime e ter a consequência, mas pense em tudo que você faz, ou vamos pensar em tudo que eu faço, o que você faz, que a gente não avalia as consequências. Pensa, qualquer coisa. Eu me alimento de maneira não saudável. Ok, minha alimentação não é saudável. É gostoso? É gostoso. Qual que é a consequência disso? Veia entupida, não sei o que, isso e aquilo. Ok, então assim, se você tem atitudes e você não calcula as consequências, você está sendo uma pessoa inconsequente. Você está sendo uma pessoa inconsequente. E daí dizer que quando a consequência vem, é culpa do universo, Deus está contra mim. Não, a gente semeia coisas ruins. Se a gente não separa, e eu fui muito ministrada nesse quesito essa semana por causa de um livro que nós estamos estudando aqui na igreja. Maravilhoso o livro, gente. Eu posso falar o nome para vocês. O livro se chama A Experiência do Lar. E lá fala, uma das coisas que fala olha, aquilo que você mais ocupa tempo na sua agenda é a sua prioridade. Uau! Isso é uma verdade absoluta. Aquilo a que nós nos dedicamos mais durante a nossa semana, realmente é a nossa prioridade. Então, se você, por exemplo, faz lá o seu cálculo, você faz o seu controle no celular de quanto tempo você passa no Instagram, no YouTube, no WhatsApp ou em outras mídias. Se você olha que você está passando, 12 horas numa mídia, se você por dia fica 4 horas no celular fazendo nada. Ok, se você está investindo tempo, por exemplo, nas redes sociais, e você não ganha dinheiro com isso, teu emprego, você está perdendo tempo de leitura, de profissionalização, você está perdendo tempo que você poderia estar cuidando da sua saúde, praticando esporte, você poderia estar organizando a sua casa e deixar algumas bagunças que estão na sua casa aí mais organizadas, jogar fora que não precisa. Você está entendendo? Então, assim, aplicando para a vida prática, cara, isso faz muito sentido. Deus dizia, olha, a penalidade para o pecado, para a fuga da santidade, para aquilo que é impuro, tem uma consequência dura. Você quer a consequência dura? Não, eu só quero desobedecer, mas não quero a consequência. Gente, não funciona dessa maneira. Na vida não funciona dessa maneira. Agora, Jesus vai dizer, esta realidade foi dito olho por olho, dente por dente. Sim, a justiça era imediata, a limpeza era imediata, e sim, o povo deveria ser santo como Deus é santo. Nos tempos atuais, no período da graça, com a morte e a ressurreição de Jesus, nós ainda temos que ser santos. Não há para nós o direito da imundícia, não há para nós o direito de viver em pecado. Porque se aceitamos viver em pecado, talvez não sejamos nem filhos de Deus, ainda não entregamos a nossa vida para Jesus Cristo. Quem vive num pecado deliberado e não tem arrependimento, com certeza não conheceu o Senhor. Agora o Senhor vai dizer, a lei do amor, a lei de perdoar o seu inimigo, a lei de orar pelos seus ofensores, ela está sobre a justiça imediata que era empregada no período anterior. Então Jesus vai dizer, se alguém te der numa face, dê na outra. Ele não está falando para você ser um idiota. Ele não está falando para você ficar diante de uma situação em que você seja abusado e você esteja vivendo uma situação que te cause problemas de saúde, não é disso que Jesus está falando. Mas o que ele está dizendo é, não pague o mal com o mal. Não vá fazer aquilo que era feito no passado. A vingança é minha, diz o Senhor, diz em um outro texto, inclusive acho que é Hebreus que fala isso. A vingança é minha, diz o Senhor. Se uma pessoa te dá um tapa na face direita, o seu dever realmente é perdoar. E a justiça vem da parte de Deus. E obviamente, quando a gente está falando de um roubo, de um furto, de uma situação social, nós temos aí a polícia e todas as leis estaduais e da cidade, municipais, para nos defender. As pessoas são presas por cometer delitos, tá certo? Mas no nosso coração, o nosso coração se aplica às leis estabelecidas por Jesus. E tem a ver com o quê? O oferecer a face esquerda significa continuar sujeito à possibilidade de ser ferido de novo, não necessariamente pela mesma pessoa. Então deixa eu colocar isso aqui um exemplo para ficar mais fácil. Se eu tenho uma amizade e essa amizade me trai, essa amizade me mostra ao longo do tempo que ela era uma amizade falsa, ok? Eu tomei um tapa na cara direita, vamos falar dessa maneira. Eu fui ferida, eu fui ofendida. Quando eu falo ofereça-lhe também a face esquerda, está falando a respeito da seguinte coisa. Eu aprendo com o meu erro, mas eu não deixo de ser a pessoa que Deus quer que eu seja por causa do outro.
Isso nos faz dar a segunda face. Você está entendendo? Não está falando de você ficar sofrendo na mão de uma pessoa que não teme a Deus, você ficar passando por situações que colocam a sua integridade física, psicológica, mental em risco. Não está falando sobre isso. Você tem todo o direito de se afastar de um abusador, você tem todo o direito de buscar proteção. Não está falando de apanhar, hein, gente? Pelo amor de Deus, entenda o que o versículo diz. Mas está falando a respeito de você não mudar a sua essência por causa de uma pessoa que é toda torta, vamos falar dessa maneira, no seu comportamento, na sua maneira de agir. E está falando de você não guardar no seu coração coisas que vão ferir você mesmo. O mais importante é você entender que, ainda que você tenha sido ferido, né, tenha tomado um tapa na face direita, você não deve deixar de ser quem você deve ser em Cristo, ok? Sim, você e eu, nós vamos nos machucar ao longo dessa caminhada, porque cada vez que somos vulneráveis ao contato com as pessoas, é muito provável que a gente se fira. Mas Deus criou essa ideia de andar em comunidade. De verdade, gente, nós podemos ter uma outra estrutura de vida com Deus. Deus poderia ter dito que nós podemos ser pedras vivas de um edifício online, mas Deus não fala isso. Ele fala que nós somos pedras vivas de um edifício, e esse edifício é a igreja, e a igreja fala de comunhão, de comer junto. E todas as vezes que a gente se junta com pessoas, a gente corre o risco de se ferir. São pessoas imperfeitas, procurando pelo mesmo mestre perfeito. Bom, eu vou parar aqui. Chega por hoje. Deus abençoe muito você e até amanhã, se o bom Deus permitir. Até lá. E se você ficou até agora, não vai embora não. Agora é hora de você curtir, comentar, compartilhar esta palavra, porque se ela abençoou você, ela pode abençoar outra pessoa também. E lógico, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você não perde os próximos episódios. Deus te abençoe e até lá!